Meu nome é Paulo Cogos, do canal Ocidente em Fúria. Eu estou fazendo esse vídeo para falar a respeito de como os únicos que têm razão no universo são os anarquistas de mercado. Para falar sobre a absurdidade da greve dos Correios. Desde o dia 18 de agosto, o lixo dos Correios está em greve. E as pessoas estão sem as suas encomendas. É isso que acontece quando nós temos serviços estatais. Basta uma greve e você fica à mercê dessa greve. Você fica sem os seus serviços. Porque, algum momento, esses sociopatas do Estado, que é uma máfia, convenceram os imbecis de que o serviço deveria ser estatal em vez de ser privado. Qual é o ponto aqui? O ponto é que eles sempre vão falar para vocês algumas mentiras. E o problema é que não existe fundo suficiente para os Correios. É porque o trabalhador dos Correios não é valorizado. É porque a gestão dos Correios é corrupta. Tem que mudar a gestão. E quando fala de privatizar o Correio, que é o eterno discurso do Paulo Guedes, comunista ele, na verdade é mais do mesmo. Como assim privatizar os Correios? O que significa privatizar os Correios? Significa colocar algum pilantra corporativista vindo da iniciativa privada para gerir um correio regulado pelo Estado numa aliança profana entre o capital corporativo e o governo, que nós chamamos isso de fascismo. Então, o que vocês querem fazer é exatamente o que o outro comunistoide do Fernando Henrique fez com a Vale. Privatizou coisa nenhuma, vendeu para o Jorge Soros, regulou todo o setor. E toda a parte previdenciária, toda a parte regulatória continua fazendo com que a Vale seja de facto estatal. Privatizar os Correios é isso. O Paulo Guedes falou, vou privatizar, vou fazer, aí os bobos aplaudem. Não vai privatizar porcaria nenhuma. Tatiana Vilas Boas Gabi, eu tava muito bravo, mas agora que você tá aqui falando comigo aqui, eu tô bem mais calmo. Tô com muita saudade de você, viu, Tatiana? Nós fizemos inclusive a nossa iniciação cristã juntos ali, né? Agora, é o seguinte. O comunistinha do Paulo Guedes só engana a trouxa. Eu também pedi coisa pelo correio, Tatiana. Pedi livro, pedi o meu cartãozinho lá pra monetizar o meu canal, que foi desmonetizado pela droga do YouTube. E estamos aí na mão. Então qual é o meu ponto? Não adianta, o Paulo Guedes não quer privatizar nada. O que ele quer é essa eterna desculpa para os liberais bobos votarem deixarem o Paulo Guedes no poder. Vou privatizar, continuem votando em mim, seus trouxas. É mais ou menos isso, ele não vai privatizar nada. E se privatizar vai ser uma falsa desestatização, vai ser uma corporativização. Então meu ponto é, não privatizem os Correios, eliminem os Correios. Como fazer isso? Muito simples. Os Correios é uma empresa que já deveria ter entrado em falência há muito tempo. Ineficiente, displicente. Existem vídeos mostrando os funcionários do Correio arremessando as encomendas, quebrando coisa. É uma empresa que não deveria existir, que deveria tomar processo até se descapitalizar a zero, até eles terem que vender as cuecas que eles estão usando para fazer pano. Agora, é muito simples. Você sabe qual é o problema? O problema é que se você tentar montar uma empresa concorrente aos Correios, prestando um bom serviço, bom e barato, aqueles sociopatas do Estado vão mandar os seus cãezinhos fardados apontar um fuzil na tua cara, empresário, e falar o seguinte: você está proibido de prestar serviços bons e baratos para sua comunidade, porque assim você está tirando a mamata dos nossos cupinchas. Então nós vamos te multar e obrigar você a fechar a empresa. Se você não quiser cooperar, nós vamos te levar para uma cadeia, tratar igual bandido. E se você resistir a essa injusta prisão, nós vamos passar fogo em você, tua mulher vai ficar viúva e teus filhos vão ficar órfãos. Isso é o Estado que vocês defendem. E eu sou louco, porque eu sou anarquista, né? Puta merda, né? Pois é, tudo que nós precisamos fazer é duas coisas. Primeiro, abra a concorrência completamente. Pode montar a empresa postal que você quiser, do jeito que você quiser, sem regulação, sem imposto. Segunda coisa, nenhum centavo do pagador de imposto, que aliás impostos deveriam ser todos abolidos, mas nenhum centavo do pagador de imposto será investido nos Correios. Acabou, Correios. Você vai ter que se virar no mercado. E aí esse bando de burocratas, esse bando de concurseiros vão entrar em desespero e serão linda e devidamente esmagados como vermes pela concorrência privada. E seria a coisa mais deliciosa de se ver. É só isso.
Não precisa privatizar nada, não precisa reformar nada, não precisa política pública, não precisa outro parasita comunista lá sentado no ministério, sei lá de onde, não precisa de Paulo Guedes. Só precisa de duas coisas. Primeira, não se coloca mais um centavo do trabalhador nessa empresa ineficiente e displicente. E segundo, vocês estão livres para abrir a empresa concorrente que vocês quiserem. E assim seria dado nos Correios o beijo da morte. Seria lindo. Eu duvido um puto refutar uma linha do que eu falei. Não vai conseguir, porque são boçais, são bestiais, não conhecem ética, não conhecem economia, não conhecem história, não leram nada na vida. Só leram negocinho da professora mal comida da 6ª série, para passar na prova. Não conhecem a história de Lysander Spooner, um dos maiores anarcocapitalistas da história, que nasceu no começo do século XIX e que montou uma empresa concorrencial privada de serviço postal numa época em que o serviço monopolista do governo cobrava o equivalente a $3,50 por um selo postal. Ele, indignado com essa prática monopolista de preços, bancada pela máfia, que é o Estado, resolveu montar uma empresa concorrente. E aí, olha que interessante, ele conseguiu operar com lucro, cobrando uma mísera fração do preço do selo postal cobrado pelo governo. Coisa de 2 cents. Numa época em que cobravam 14 cents. Hoje seria equivalente a $3,50, né? Porque o governo ainda destruiu o seu dinheiro. Era dinheiro de prata, agora você usa dinheiro de papel. Mas o fato é, ele começou a concorrer com lucro no mercado de serviços postais e irritou a máfia, porque Estado é pior que traficante. Entra na favela e começa a concorrer com a loja da mulher do traficante, pra você ver o que acontece. Pois é, com o Estado é pior. Aí, o Estado começou a perseguir o Lysander Spooner. E o Lysander Spooner disse, não existe nenhum lugar na Constituição americana dizendo que eu não posso ter um serviço postal. Porque estava escrito na Constituição o seguinte: o Congresso americano, the National Fucking Congress, the National Motherfucking Congress, tem o poder de estabelecer serviços postais. E aí o Spooner, que era advogado, disse, não está escrito que ele tem o poder exclusivo sobre serviços postais, só está escrito que ele pode prestar serviços postais. Meu amigo, não interessa o que está escrito no papel, você não entendeu isso ainda. Você que ainda não é anarcocapitalista, ou seja, você que ainda é um trouxa, você não entendeu que não interessa se você tem razão, não interessa o que o próprio governo rabiscou no papel, não interessa nada disso. Só interessa uma coisa: quem tem o fuzil? Quem tem fuzil? É a única pergunta. Porque quem tem fuzil tem razão. Acabou. Cadê o fuzil? É a única pergunta. O fuzil tá na mão do governo. Então acabou, não tem argumentação. Argumentação é pra enganar otário. Cadê o fuzil? Fim. E o fuzil, infelizmente, não estava com o Spooner. Por isso que eu defendo o armamento pesado de toda a população. O fuzil estava com o Congresso. E aí o Congresso disse: você não pode cometer o crime de prestar bons serviços postais à população, Lysander Spooner, porque assim você está lesando os vagabundos parasitas amigos do governo. Isso, vagabundos parasitas amigos do governo, tem precedência sobre trabalhadores honestos que querem servir a comunidade. Isso é o Estado. E aí o Spooner se ferrou. Agora, vem a parte interessante econômica aqui. A parte interessante é que, mesmo com a vitória judicial do Congresso americano contra o Spooner, ainda assim os preços dos selos baixaram. Baixaram mais da metade. Nos anos consecutivos dessa decisão, que foi em 1845, os preços começaram a baixar. Por quê? Porque mesmo com o monopólio legal do Estado, bastou a pressão de um membro do povo, como Lysander Spooner, para que o Estado se visse ameaçado na sua própria existência. A população poderia se rebelar com um preço abusivo desses. Então bastou isso para baixar os preços. Isso refuta todo otário, sofista, canalha, cupincha do Estado, intelectual orgânico, socialista, que vier falar que os preços altos são culpa da ganância do empresário. Hoje nós estamos vendo preços altos no mercado. Por quê? Porque a quarentena imposta pelo vilão brinquedo, o Dória, que devia ser impeachmentado, destruiu o capital. E aí, quando falta capital, quando tem escassez de capital, isso se reflete nos preços.
E tem que ter liberdade de subir os preços. Senão, sim, nós vamos ter mais escassez ainda, se tiver controle de preço. Aí vem uma pseudo-entendida de economia e finanças, que é aquela Natália Arcuri, e vem falar que a culpa da subida de preço é da ganância do empresário. Que mané ganância do empresário? Uma pessoa dessa só pode ser charlatã, socialista, da pior espécie. A culpa da subida de preços é do João o quê? Dória. O vilão brinquedo, que fez isso com a população, que destruiu a economia, que destruiu o emprego. A culpa é sempre deles. A culpa é sempre do Estado. Do Bruno Covas, que é outro também. Comunistas malditos que assolaram o país. É Dória, é Covas, é STF, é Maia, esse Congresso pútrido. A culpa é deles, não é do empresário. Chega! Tirem as suas mãos imundas, imundas e pútridas do empresário. Comunistas de merda! Agora, não pensa que falar merda em economia é exclusividade da esquerda. Vocês veem o Trump. O Trump é um ignorante econômico. O Trump vem falar que a Amazon está sendo subsidiada pelo United States Postal fucking Service. Outro sujeito que não entende nada de economia. Absolutamente nada. Ele é um total ignorante de economia. Como todo desenvolvimentista protecionista é um total ignorante de economia. O que acontece nos Estados Unidos é que o United States Postal Service é um semi-monopólio. Eles praticam preços abusivos, eles são financiados com o dinheiro roubado da população, que é o imposto, ou a inflação. E aí, olha que beleza. Assim que a internet começou a deslanchar, lá pro final dos anos 90, começo dos 2000, eles resolveram investir em uma gigantesca infraestrutura para distribuir cartas, porque eles tinham o monopólio, até hoje eles têm, o monopólio da distribuição de cartas, ainda que eles não tenham a dos packages. Aí os imbecis construíram uma infraestrutura gigantesca para distribuir carta na época que houve a popularização do e-mail. Aí, quando a demanda por cartas caiu pela metade, ficou aquele monte de galpões inutilizados que tem um custo fixo. As empresas têm custo fixo. Agora, o que acontece quando uma empresa tem muito custo fixo e não dá volume para ter margem de contribuição para compensar esse custo fixo? O que vai acontecer? Simples, eles vão aumentar o preço. Vão tentar compensar a falta de volume com o aumento da margem. E foi o que o United States Postal Service fez. Elevou o preço das cartas, dos selos postais. Que é abusivo, é barbárico. Né? Ao mesmo tempo, como no setor de entrega de pacotes havia livre concorrência, tem a UPS, tem a FedEx, tem o raio que carregue, os preços baixaram. Aí o Trump olha lá a tabela e fala, o preço das cartas está subindo, o preço dos pacotes está baixando. Aí o imbecil conclui, tá tendo subsídio. Não, imbecil, não tá tendo subsídio. O que existe é monopólio num setor e livre concorrência no outro, retardado, imbecil, estúpido, energúmeno, nécio, pacóvio e apedeuta e pusilânime. Até hoje, 2020, tem que explicar pro filho da puta que monopólio faz aumentar o preço e livre concorrência faz baixar o preço. Até hoje. Eu não aguento isso, cara. Eu não aguento, me dá ódio, me dá uma vontade de pegar em armas, cara. Eu quero ver um corno, eu quero ver um viado, eu quero ver um comunistinha refutar uma linha do que eu disse aqui. Não vai. Não vai. Eles vão falar que eu sou autista, que eu sou virgão, que eu sou baixinho, que eu sou gordinho e não vão refutar um único argumento porque são vermes, insignificantes, inúteis, manipulados e eles têm consciência dessa inferioridade deles e por isso eles rolam e revolvem nas próprias secreções de inveja de quem enxergou a beleza do capitalismo. É isso que eu tinha para dizer sobre os Correios. Não tem que privatizar, tem que desregular tudo. É o contrário do que os comunistas defendem. Olha que honra aqui encontrar meu amigo Jurandir.
grande herói da resistência aqui. Bem, meu irmão. Tudo ótimo, Jurandir. Mandar um salve aqui pros libertários. E fala do 7 de setembro, você vai estar lá? 7 de setembro, Avenida Paulista, 14 horas. Vamos lotar a Paulista. A gente precisa mostrar para esse governo safado, corrupto, que está tentando descaracterizar todos os nossos momentos cívicos, que nós estamos vivos, amamos a nossa pátria, amamos a nossa família, amamos as nossas religiões, Deus acima de qualquer coisa, e não iremos desistir desta luta em prol da democracia, em prol da qualidade de vida, da melhoria econômica e financeira para o nosso país. 7 de setembro, eu quero todos os libertários lá protestando contra a pior das ditaduras, essa ditadura sanitária que nos impuseram aqui, contra essa ditadura que nos foi impingida por ordens da China e da OMS. Eu quero vocês lá. Obrigado, Jurandir. Obrigado, patriotas. Então, eu não quero omissão, tá? Não quero omissão de vocês. Tá na hora de fazer a nossa parte. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Só fazendo uma ressalva aqui ao que o Jurandir falou, meu amigo, aliado de muitos combates. Só que eu discordo do que ele falou ali, né, da democracia. O que nós defendemos não é democracia, é liberdade. É direito natural. Direito natural no conceito tomista aristotélico do termo. O que não é democracia. Mas trata-se aqui de uma discordância terminológica. O Jurandir é um grande defensor da liberdade e do direito natural, tá? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. E é isso.